Salve, salve, tribuneiros e tribuneiras de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao TribunaCast, Campos do Jordão, uma cidade mais alta do Brasil. Logo mais estamos chegando aí, batendo a porta, a temporada de inverno de Campos do Jordão. Você que está aí do outro lado aí da telinha, você que está do outro lado, você que está nos ouvindo pelo Spotify, você que não conhece a cidade de Campos do Jordão, venha porque você vai gostar muito. Agora, você que já conhece, volte, sempre. Estamos todos aqui de portas abertas, né, para receber vocês aí, agradecendo já essa audiência do Brasil inteiro que está nos acompanhando nessa terceira temporada do TribunaCast. Antes disso, entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, Instagram, YouTube, Facebook, Deezer, TikTok, tem os shorts lá do YouTube aí que você vai gostar muito dos cortes. E hoje eu estou aqui mais uma vez com o nosso querido Carlos Rosa Júnior. Serginho, muito obrigado, hein, cara? Mais uma vez aqui. Nosso palmeirense. Prazer. Hoje com um convidado que a gente adora, porra. Nosso palmeirense. Aliás, sou, não tem todos problema. nós estamos aqui. Inclusive, ó, vamos até fazer uma média aqui com os corintianos. Ó, parabéns a vocês aí pelo título do Paulistão 2025, né? Nos enfrentamos na Libertadores. Ah, Libertadores não. Nós vamos para a Libertadores, né? Temos aí pela frente o Mundial, né? Então, assim, e seguimos vida a que vida. segue. E vida que segue. Vamos embora. Parabéns a todos vocês aí. Mas, brincadeiras à parte, parabéns aí a toda a nação corintiana. Fizeram uma festa tremenda na Neoquímica, né? Recentemente aí. E merecido aí, enfim. Seguimos. Vida que segue, né, cara? Vida que segue, Serginho. Obrigado por me chamar mais uma vez. Um prazer. E um convidado top hoje, hein? O convidado é tomar um galã. O cara é um galã. O cara é foda. Bom, esteve aqui com a gente antes. Foi sensacional esse papo, né? E, pô, é sempre uma alegria imensa a gente poder receber nosso querido Hélio Bressan, o delegado de polícia Hélio Bressan. Cara, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Eu estava morrendo de saudade da nossa querida Campos, né? Essa cidade acolhedora, maravilhosa, com esse clima delicioso. E eu estava ouvindo você falar agora, logo no início, né? Quem não conhece tem que vir. Claro. Quem conhece, você não precisa nem pedir, porque o cara vai voltar mesmo. O cara vai voltar. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui, entendeu? Eu acho que se tiver um paraíso na terra, é Campos do Jordão, cara. Estamos aqui, também, aqui é o nosso lugar. A gente concorda mesmo. E em todo. E a Serra da Mantiqueira, né? Outras cidades aqui próximo aí, nós tivemos recentemente aí muitos empresários ligados no setor do vinho, né? Para a gente poder. Um monte de feras aqui. Produtos da região, Serra da Mantiqueira. A nossa região é muito linda, mas né? Campos do Jordão... A nossa região é linda. Mas maravilhosa. A região é linda, mas Campos do Jordão... Ah, não, é a cereja do bolo. Meu chapa, o negócio aqui, ó... E eu tenho certeza aí que Campos do Jordão, como sempre, está de portas abertas aí, os jordanenses, enfim, todos nós aqui para receber você do outro lado da tela. Nós já falamos aqui, nós tivemos aqui... Quando foi, hein? Já faz, acho que um ano, né? Faz um ano, um aninho. Nós tivemos um ano. Pô, foi muito legal essa resenha. Temos um papo. A gente bateu um papo contamos bem umas bacana, histórias. Umas histórias boas aí. E você pode encontrar no YouTube a entrevista que nós fizemos, a primeira entrevista com o Dr. Hélio Bressan, né? No YouTube, TribunaCast Oficial, entra lá, ative o sininho, seja um tribuneiro, uma tribuneira, faça parte dessa grande família aqui da gente, dessa grande equipe. Então, já que nós fizemos já a linha do tempo, vamos já falar de polêmica. Porque, Carlão, o Hélio é o seguinte, o Hélio ele fala tudo. Você pergunta, ele responde. É legal você ter um amigo que você liga a televisão, ele tá lá no Datena. E no domingo ele tá lá dando entrevista no Fantástico. Foda. E esse cara é meu amigo. Você fala, porra, cara. Meu. Vamos começar por aí. Gostei, cara. Vamos começar por aí. Que treta foi aquela? Você participou, você liderou, aí você comandou junto com o Ministério Público, né? Uma grande operação o ano passado, era seccional, né? Delegado seccional,
de Taboão da Serra. Isso. Que treta que deu lá com o então prefeito da época. Como é que é o nome? Agripino? Aprígio. Aprígio. O tal do Aprígio aí, que vocês chegaram... Só para contextualizar aí, tribuneiros e tribuneiras, isso foi um pouquinho antes da eleição, né? Então houve um atentado, né, contra o prefeito da época, né? E não sei se a bala saiu pela culatra ou um tiro no pé, mas um fuzil, né? Então o cara atirou, ele estava no carro, o cara atirou e, puta, atravessou o vidro, meu. Pegou nele. Beleza. O cara foi internado, tal, eleição bombando, tal. Acho que 9 ou 10 dias antes ele foi. E aí que tem a história do nosso querido delegado, doutor Hélio Bressan, para nos contar aí, passo a passo, doutor, que treta foi essa, hein? Uma treta. Bom, eu quero começar primeiramente cumprimentando nossos tribuneiros aí, mandar um grande abraço a todo mundo, obrigado por vocês estarem aqui conosco e incentivar, porque eu acho que vocês, o TribunaCast é uma tribuna, primeira livre, democrática, em que aqui ninguém tem papo na língua, não tem que ter, é para falar mesmo. Tá certo? A gente gosta de história. E esse ambiente é o ambiente que a gente quer. Então, obrigado a vocês dois, obrigado do convite. É um prazer inenarrável estar aqui. Obrigado, Toda uma delícia. Agora, vamos lá. Essa investigação, o que aconteceu foi o seguinte: no dia 18 de outubro, às 14h37, olha que eu estou falando o horário, que é para o cara saber que eu sei o que estava acontecendo. Houve esse atentado. O atentado, eu estava até na cidade vizinha do lado, na cidade de Imbu, estava almoçando, e estava terminando o almoço, aí falou, olha, teve um atentado contra o prefeito de Taboão, o Aprígio. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Falei, não sei, deram tiro, parece que deram tiro de fuzil no carro dele, não sei o quê. Fui para o local. Quando eu cheguei no local, dos fatos, já ele não estava mais lá, evidentemente, tinha sido socorrido por uma UPA lá de Taboão. Socorreu, tal, olha, leva ele para o hospital, levaram o cara para o Einstein, e dali começou a investigação. Naquele mesmo instante, nesse dia 18 de outubro, que já era uma semana, 9 dias, uns 9 dias, na sexta, no outro domingo ia ser o segundo turno da eleição. Naquele mesmo dia, nós começamos a investigação. A primeira coisa que eu fiz foi tentar fechar o cerco, porque na medida em que alguém tinha feito uma execução, esse alguém fugiu da execução, mas a gente sabia qual era o carro, que era um Nissan vermelho, tal, vamos embora, um Nissan March, um carrinho pequenininho, mas que tem uma velocidade até boa. E esse carro, de repente, chegou a informação, o carro está no acostamento do Rodoanel, tocaram fogo nesse carro. Legal. Eu fui pessoalmente também para o local, olhamos. Quando eu chego para ver, o carro estava totalmente destruído. Mas dentro do veículo, acho que acabou escapando, ficou uma cápsula, né? E por aquela cápsula eu já falei, bom, foi fuzil mesmo, mas não sabia qual era. Eu vou antecipar aqui para não ficar tão... Era uma AK-47. Mas a gente também podia pensar que era um outro fuzil. Uma AK-47 é uma arma violentíssima. Altíssimo calibre, né? Bastante. Bom, para vocês terem uma noção do que eu quero dizer, naquele mesmo dia de noite, às 11 horas da noite, já tínhamos o primeiro suspeito da participação. E aqui, posso falar, não tinha... Nós fomos na casa desse cara, não achamos o cara, achamos a mãe dele, que se prontificou aí para a delegacia junto com a gente, né? E foi lá conversar com a gente, explicar, e assim foi. Então, era um caso bastante emblemático, porque você estava vendo uma coisa, né? Um atentado às vésperas da eleição, e o que tinha acontecido no primeiro turno? O adversário político dele, porque ele era o prefeito e estava concorrendo à reeleição. O adversário político dele ficou por 1% para ganhar a eleição.
no primeiro turno. Quer Ok? dizer, já Estava com a eleição ganha. Estava com a eleição ganha. Mas aí começa aquela, sabe, a politicagem é um negócio meio cabreiro, né? E começa a atribuir a um, para o outro, não sei o quê, vira um salseiro, os caras ligando para o governador, pedindo providência. Outros já foram para a porta do hospital falando que tinha que chamar a Polícia Federal e tal, não sei o quê. E o Elhão, com essa cara de besta que Deus lhe deu, quieto lá, começamos a investigar. Mas você já desconfiava, velho? Você falou, puta... Não, naquele primeiro momento... Não desconfiei no primeiro momento, eu vou te dizer por quê. Porque era um tiro de fuzil. Meu. Você fala, você vai fazer uma armação. Mas olha que engraçado. Entendi. Faz todo sentido, é verdade. Com a sequência da investigação, nós ficamos sabendo depois que os caras que executaram, né, eles queriam atirar de pistola. E, entre aspas, os caras que contrataram esses caras falaram, não, tem que ser de fuzil, senão ninguém vai acreditar. Inclusive, eu acredito, falei, claro, o cara tá com uma cara... Você vai contratar alguém para te dar um tiro de fuzil? Se você for louco. Você tá ferrado. Né? O cara tem que cara. Mano. Pô, esse cara tá insano. O cara tá louco. E pau. E aí, já foi no sábado, isso foi na sexta-feira, no sábado nós já invadimos umas comunidades, a pegar um, pegar outro, e assim foi indo. Então, vou voltar a insistir, foi dia 18 de outubro. No dia 12 de novembro eu já sabia o que tinha acontecido. Aí já sabia, porque nós já conseguimos prender. Na segunda-feira nós prendemos um dos caras que executou. Eu quero explicar aqui, principalmente para quem está nos assistindo, o seguinte, como é que você tem que lidar com esse tipo de coisa? Como é que eu lidei com isso? A primeira coisa que eu precisava era pegar quem executou a ação, certo? Para saber de quem executou, se havia mandante e se havia quem era o mandante. Por quê, né? E por quê? Era o porquê. Então, nós descarregamos toda a energia em prender quem tinha feito a história. No decorrer da primeira semana, nós já tínhamos o nome dos 3 caras que, inclusive, já estão denunciados pelo Ministério Público, já estão denunciados, já tem ação penal correndo contra eles por tentativa de homicídio. Bom, você vê, foi um tempo muito rápido e, assim, as pessoas, de alguma maneira, subestimaram a capacidade da Polícia Civil de chegar à conclusão do que aquilo que estava acontecendo. Né? Modéstia à parte, eu assumi de peito a investigação, falei, não é comigo, vamos junto. Então, na verdade, estava eu, o delegado titular do 1º Distrito, que é o Dr. Daniel Cohen, o delegado que estava naquele dia no plantão, que é o Dr. José Cláudio, que é um excelente delegado também, um rapaz novo, mas muito bom. Todo mundo começou a trabalhar e aí eu em cima. E o tempo foi passando, aí nós conseguimos fazer a prisão de um dos indivíduos, um desses que foi preso, né? Depois de um pouco tempo, até relativamente muito pouco tempo, ele falou assim, a gente estava tentando convencê-lo a fazer uma colaboração premiada. Fala que vai ser melhor para você, a gente vai tentar, vamos falar com o juiz, não sei o quê. Até que ele falou, eu vou fazer. Ele concordou em fazer, e eu vou dizer para vocês aqui por quê. Porque os caras, no dinheiro, deram um chapéu nele, e ele falou, esses caras é tudo malandro, eu vou segurar aqui, vocês vão... você acha que o cara ia segurar? Aí ele começou a falar, a gente também, eu posso garantir para vocês o seguinte, eu fiz inúmeras operações na minha vida como delegado de polícia. Nunca precisei dar um único tiro. Nunca precisei, nunca tive uma reclamação, porque quando você vai cumprir um mandado de busca na casa de uma pessoa, é preciso que você tenha respeito com as pessoas, porque, veja bem, o ladrão é uma pessoa, ok? É um cara, é o ladrão, eu quero os fatos que estão ligados com ele. Mas a mãe dele não tem nada a ver com isso, o pai dele não tem nada a ver com isso, entendeu? Às vezes pode estar ligado.
Mas até então, você tem que ter o respeito de entrar. Às vezes você chega lá, a mulher do cara está de camisola. Quer dizer, você não pode abusar disso. Então, nós nunca tivemos esse tipo de problema, graças a Deus. E olha, foram inúmeras. E também uso, que eu posso falar aqui, qual é a técnica que eu uso quando eu vou fazer uma operação. Então, tem uma máxima em segurança que é o seguinte: mostra a força e você não precisa usar. Entendeu? Então, se eu vou prender você, eu, sozinho, você pode reagir. Nós dois que vamos sair na porrada, vamos ver quem que se segura aí. Se tiver em 2, você ainda é capaz de... Pá. Mas se tiver em 3, você fala, não vai dar. 3 eu não vou conseguir quebrar os 3, eu vou ficar e vai ficar pior a minha situação. Então, se eu tenho que fazer um mandado de busca na casa de alguém, tal, seja lá como for, eu não vou mandar uma equipe. Eu mando 3. O cara, quando vê 6, 7 policiais de uma vez, ele não vai reagir. Entendeu? Ele não reage, é bom para ele, é bom para nós. Não tem tiro, não tem nada. Vamos votar para o prefeito. Aí, resultado dessa história, ele começou a contar como é que tudo isso tinha acontecido. E aí, o fato era para desenvolver de uma maneira que acabou que não deu certo, o prefeito não foi no encontro marcado na hora que estava marcado, aí ele chegou depois, aí teve aquele almoço, aí ele sai do almoço, vai e tem essa confusão. O cara que estava dirigindo o carro, esse colaborador, estava junto com outro, esse outro foi o que deu o primeiro tiro. Mas quando ele deu o primeiro tiro, ele se engasgou com a arma, o outro tomou a arma da mão dele e pá. Entendeu? Encheu os caras de tiro lá. E o tiro pegou no vidro e passou. Porque, sob o ponto de vista civil, a blindagem vai até 3, né? Você não mas né? Tinha que ter testado antes AK, né? Mas eles estavam, antes disso, fazendo pesquisa lá, conversando, para saber qual era o nível de blindagem do carro que o prefeito estava usando. O prefeito sentava sempre do lado direito da parte de trás. Um Renegade lá, um Jeep Renegade, que era o carro. Um carro pequeno, tal, nada cheio de muita história, mas blindado, servia para segurar a onda do cara. E aí, na verdade, o que aconteceu é que ele achou que com esse tipo de coisa ele conseguiria mobilizar a opinião pública, porque ele sairia de vítima e ele conseguiria mudar o resultado da eleição. Estava praticamente perdido. Tem um outro detalhe nessa história. Ele tem um sobrinho neto dele, que está lá, que o pai desse menino é prefeito numa cidade em Alagoas, ok? E aconteceu exatamente a mesma coisa com o pai dele. Um ataque, tudo igual. De fuzil também? Todo. Não foi de fuzil, lá foi de... Lá no cara, pé. O cara não foi tão macho. O cara... Foi com pica-pau, só que o cara não é besta, né? Aí eu quis pegar um modelo disso, a experiência. E aí... Então, eu acho que essa investigação ela foi muito rápida. Eu comentava com o pessoal lá que estava comigo, eu falava, isso aqui é o caso Marielle 2, a missão. A gente não pode brincar. Uma vírgula errada aqui, os caras vão cair de pau em cima de nós. Não teve um senão. Nada, 0. Sabe o que é 0? Nada. Ninguém teve um probleminha. E aí você começa a desenvolver a investigação. E no meio dessa investigação começaram a aparecer os nomes, inclusive dos secretários que estariam envolvidos nessa trama delitiva, vamos chamar quadrilha, assim. Né? E aí, você imagina, o que é que você vê? Você pode perguntar para qualquer delegado seccional que você quiser, eu duvido que tenha um delegado seccional que assinou o pedido de prisão dos caras. Eu falei, dá isso aqui, quem vai assinar sou eu. Você entendeu? Porque eu tinha que proteger o pessoal que estava comigo, Você entendeu? Os caras vão falar, não, peraí. Não. Eles assinaram também, todo mundo assinou. Mas o primeiro nome que está lá em cima na assinatura que foi para o juiz, para o Ministério Público, Hélio Bressan. Eu estou pedindo a prisão dos caras.
Porque, veja, é um poder político, mesmo cara. sendo o cara... É lógico, os caras vão começar a mexer pauzinho daqui, pauzinho de lá para querer derrubar os meus polícia. Eu falei, não vai não. Se tiver que derrubar, vai derrubar. Derrubaram mesmo, né? Eu fui embora. Mas que eu fiz, tá aí, ó. Mas aí o cara falou, o delator aí, ele falou nome por nome aí até chegar. Olha, foi contando a situação, que tinha sido combinado, que era para pagar R$500 mil. 500 paus? 500 mil reais pelo atentado. Mas não recebeu. Mas não recebeu. Mas não para morrer, né? Vai pagar 500 conto para morrer. Cara morrer, mano. Tá maluco? Teve esse lance do fuzil lá, que houve a informação na época que até tinha sido financiado pelo próprio prefeito, uns R$85 mil, uns 80 mil. Então, o que aconteceu é que, e você vê, a operação não vazou em nenhum instante. Nós fizemos essa operação que foi aqui, depois arrebentou tudo aí, que todo mundo ficou sabendo das coisas. O Brasil 4 meses. Bom, a operação foi no dia 17, não me falha a memória, dia 17 de fevereiro. Então você põe, foi outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 4 meses depois, a gente disparou essa operação. Por quê? Porque aí era hora de fazer... uma colaboração premiada por si só não é nada. Você tem que pegar a colaboração do cara e aí ir atrás daquilo que ele falou para comprovar se o que ele falou é verdade. E foi exatamente o que nós fizemos. Nós saímos correndo atrás de meio mundo e fazendo investigação. E quieto, ninguém sabia. Não vazava, porque vinha advogado de um, advogado de outro, advogado de um, advogado de outro. Puta pressão ali. Doutor, tá nos autos lá, não tem e tal, mas não tinha nada, porque nos autos corria tudo em segredo, nos autos apartados, né? E aí os caras não conseguiram saber. Tanto não vazou, que nós aprendemos R$300 mil na casa do cara. Se tivesse vazado, você acha que eu ia chegar lá, tinha 300 conto lá? Mas nunca. Entendeu? Nós ao todo aprendemos 320 e poucos mil reais. Um pouco na casa de um, um pouco na casa de outro, mas na casa do ex-prefeito tinha 304 mil reais. Que, segundo ele, está declarado no imposto de renda. Tudo bem. Ele é uma pessoa de posses mesmo. Ele é uma pessoa que tem um poderio econômico financeiro muito grande, tem muito dinheiro. Né? Mas não é... Ele poderia ter esse dinheiro dentro da casa dele. Eu não vou dizer que ele não poderia ter, não sei. Mas é isso faz parte... É estranho, né, meu? O cara tá com 300 paus na casa. Hoje em dia os caras não... Mas, os caras não pagam nem Uber em dinheiro, mas eu doutor. nem vou condenar de pleno, mas eu quero dizer para você o seguinte, o que acaba acontecendo? Se você tem a sua declaração de imposto de renda, se você está falando, se está lá... tem origem o dinheiro? Tudo bem. O dinheiro está apreendido. Isso aí é o juiz que vai decidir depois. Esse valor foi apreendido. Sim. Tá. Sim. Mas aí, comprovando a licitude, né, desse valor, né, que declarado, né, então... Mas tem um outro detalhe aqui que eu quero dizer o seguinte. Então, essa operação foi feita para quê? Para que a gente colhesse as outras provas que nós teremos que juntar dentro desse inquérito policial para comprovar que houve, entre aspas, uma fraude, que aquilo não houve esse atentado, foi bolado por eles mesmos. Você falou bem, Hélio, porque se você... E outra, tem que ter um trabalho, eu fico imaginando, Carlos, tribuneiros e tribuneiras, Hélio, a forma minuciosa da investigação, tempo recorde nisso, porque qualquer ato, qualquer desvio ali, qualquer falha... nesse quebra-cabeça, você bota tudo a perder. Aí acabou. Se vazasse, já tinha acabado. Né? Os caras iam todo dar porrada. Os caras são graúdos, os caras não são mil. E todo o trabalho cai por terra. Você quer ver um negócio? A operação em si, a gente aprendeu muita mídia. Porque nós aprendemos computador, nós aprendemos notebook, nós aprendemos celular. Essa vai ser a prova que nós precisávamos para depois mostrar com relação àquilo. Então, o cara falou para mim o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui, não vou falar exatamente. Claro. Eu estava na Praça da Sé,
no dia 14, às 4 horas da tarde, quando eu encontrei com o fulano de tal lá. Encontrei com o Zé. Aí o que acontece? Eu pego o Zé, eu pego o telefone do Zé, eu pego o telefone do cara. Agora eu vou fazer essa prova, a geolocalização. Esse telefone estava lá no lugar, que nesse dia, nessa hora, estava. Está entendendo? Aí você começa a ligar e mostrar que tudo aquilo que você está falando é verdadeiro. Está ali a prova. É isso. É essa história. Que Por louco, isso que hein, nós meu? fizemos essa. Que louco. Essa E o desenrolar disso? Depois de tudo, assim, comprovado aí que se tratava aí de... Porra, o prefeito... Eu fico imaginando o prefeito da época pensando assim, pô, atira, mas atira devagar. Não, porra. Meu, não deixa atravessar. Devagar. Porra, não deixa atravessar. E quando atravessou, o cara falou, porra, Porra, atravessou. O cara foi internado, né? O prefeito da época foi internado. E ele perdeu, Mas, né? ó, Ele perdeu. deixa eu explicar uma coisa. Ele usa marca-passo. Pô, meu. Ele tomou. Ele poderia ter morrido. Poderia ter morrido. Mas o que aconteceu? O tiro foi aonde? Quando o projétil passou, ele estilhaçou. Então, ele pegou fragmentos. Mas o cara... Porque se a bala passa direto, ele tinha morrido. Foi aqui. Ele tem mais de 70 Não tinha como... Se pega, ele morre. Não tinha outra conversa. Entendeu? Mas foram fragmentos daquele projétil que foi-se, entre aspas, vamos falar assim, de uma maneira, grosso modo, foi se desmanchando e aí foi pegando, batendo e aquilo foi fazendo o cara sangrar. Tem uma imagem que vem na minha cabeça que ele tá no hospital lá, tá com, né, já depois de ter sido tratado, devidamente tratado, medicado lá, que ele faz um pronunciamento, um discurso bem político mesmo, assim, dizendo sobre o atentado, pedindo força. Você viu? Força para a população. Cara, meu, se essa moda pega, irmão. Você é louco. Mas rodou o vídeo lá. Mas, meu, rodou. Isso foi um fato. Lá que... Isso foi um fato, doutor, que, meu... Cara, o Brasil inteiro aí falando. Você deu uma entrevista no Fantástico, né? Foi um bom tempo. Eu fiquei 2h30 gravando entrevista pro Fantástico, acredita? Os caras ficam puxando a tua língua assim pra você falar. E o desenrolar disso? Quantos presos? Então, agora, por isso que eu estou falando, nós pedimos a prisão temporária de 3 secretários. O que era o secretário de obras, o que era o secretário que cuidava da parte do trânsito, vamos dizer assim, e do outro secretário, que era o secretário de manutenção, que é irmão do prefeito. O irmão do prefeito, o juiz não deu a prisão deles. O juiz deu a prisão, e até com certa ponderação do juiz, eu acho que não estou nenhuma crítica para ele, porque eu acho que ele até pensou, falou, calma, vamos ver como é que é isso e tal. Mas o irmão do prefeito, nós pegamos com ele um revólver raspado, autuamos ele em flagrante e botamos ele na cadeia do mesmo jeito. Foi para a cadeia, saiu no dia seguinte na famigerada custódia. Foi embora. Os outros 2, o secretário juiz não deu. Mas tinham outros 2 indivíduos. Quem são esses 2 indivíduos? São exatamente os 2 caras que negociaram a situação, o fato, todo o fato, a compra da arma com esses 3 aqui. E os 2 que atiraram? Não entendi. Os 2 que deram os tiros. Os 2, 2 caras deram tiro. Um terceiro cara ajudou na fuga. Tá? Esses 3 estão denunciados pela tentativa de homicídio. Ok? Mas estão presos? Não é pela... Estão presos. Não, está preso... Um estava preso. Os outros 2 já era um cara condenado que tem... Como é que fala? Estava de saidinha. Então deve... Eu não sei se ele foi preso ou não, porque eu saí da investigação. Agora não posso te dar essa afirmação. Mas tinha e o terceiro, né? Um desses daí, eu acho que ele deve ter dado um pinote para bem longe, porque eu acho que foi o cara que ficou com o cascaio. E não dividiu. Aí ele,
e deixou os outros dois na misericórdia. Olha, sempre dá uma merda, né? Sempre, né? Essas coisas sempre dão uma merda. Essas coisas de divisão de bens. Ainda bem. Pô. E aí, então você vê, esses esses dois caras, os outros dois, eles tinham negociado. Um deles, desse outro, nós prendemos no dia da operação. Essa foi uma operação, quem assistiu, foi uma operação de cinema. Operação Fato Oculto? Eu pedi o apoio do Pelicano, do helicóptero da Polícia Civil, porque nós tínhamos que invadir um local que era para pegar esse cara. Lá mesmo, tá bom? Não, esse local era em Osasco. Ah, tá. E esse cara era o cara que negociava as armas. Então nós tínhamos uma informação, falou, cuidado que esse cara está armado, ele fica no topo, um predinho de 4, 5 andares. Falou, como é que nós vamos invadir esse troço aí? Porque até você chegar lá no 5º andar, que o cara, se tiver... Falei, metemos um helicóptero em cima dele, quando ele abriu o olho, levanta, vambora, estava preso. Então, foi legal. E acharam mais armas, né? Achamos mais. Nós aprendemos, já na primeira coisa, aprendemos umas 6, 7 armas, aprendemos uma pancada de coisa. Alta periculosidade, né, esses caras, né, meu? Você fala alta periculosidade dos caras que executaram, sem sombra de dúvida, dos caras que arquitetaram, sem menor sombra de dúvida, dos caras que estavam, desses que estavam negociando as armas, fazendo os negócios, porque eles foram comprar esse fuzil, segundo consta, lá na favela do Paraisópolis. Então, teriam pago R$85 mil na K-47 e gastaram mais R$15 mil de munição. Então você faz 85 com 15, sem conto. 100 mil reais só para comprar arma. Para dar um susto só, né? Só para assustar. E assustou, hein? Assustou, pô. O cara... Puta. Caramba, doutor, que papo. Cara. Olha, você vê que interessante, muito. Não, demais. Eu fico e imaginando, o trabalho que teve a polícia. Exato. Merece nossos parabéns. Um tempo bem curto. Um tempo muito curto ali, né? Para investigação. Geralmente demora. Curtíssimo. É que a investigação prossegue. O que eu disse também, vou repetir aqui. Falou, a investigação não é do Dr. Hélio Bressan, a investigação é da Polícia Civil. É a Polícia Civil que quem sentar lá vai continuar. Sim. Entendeu? Aliás, quero aqui de público até aproveitar e agradecer o juiz da causa, uma pessoa fantástica, sabe... O cara que nasceu para ser juiz. Nem tudo está perdido, Hélio. Não. Nossa, vamos acreditar. Excelente. O promotor, nota 10, 11 mil, sei lá, muito bom. Porque no dia que o cara resolveu fazer essa delação, eu vou contar essa história aqui, nessa história eu não contei, mas vou contar. Opa, então a gente gosta disso, hein? Do Exclusividade. Então melhor que o Fantástico. Melhor do que o Fantástico. Vamos lá. No dia que esse cara resolveu fazer a delação, eu falei, não, eu vou falar. Tá bom. Existe toda uma formalidade para o cara fazer isso. Não é assim, vou falar, então fala aí. Não, tem que saber o que o cara vai fazer. Precisávamos de um advogado. Aí eu achei um advogado, na época, chamei o cara, que era quem? O presidente da ordem. Doutor, senta aqui. Só que antes dele... Chamei o Ministério Público, que era a promotora. Doutora, já senta aqui. Vou contar para a senhora o que aconteceu aqui nessa história. Foi assim, assada. Ela falou, meu Deus do céu. Excelente promotora também, a doutora Letícia, sensacional. Aí, vamos embora. Tal. Aí o advogado chegou e falei, doutor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Qual é a sua opinião a respeito de delação premiada? A colaboração premiada. Bom, eu acho que pode acontecer, não tem problema, não vejo isso desse jeito, assim, assado. Falei, perfeitamente. Então, agora, doutor, vamos conversar, nós vamos ter uma conversa aí, o senhor, os outros sentados aqui, os outros delegados, a promotora, nós vamos ter uma conversa aqui, doutor, que pode ser que a gente fique vermelho, mas é melhor nós ficar vermelho agora do que roxo depois.
Então, vamos conversar de homem para homem, olhando nos olhos, assim que nem eu estou olhando nos olhos do seu pai. Perfeitamente. Doutor, está acontecendo isso. E não pode vazar. Isso não pode vazar. O senhor entendeu? Eu falei, não, tudo bem. O senhor concorda em ser o advogado dele? Concordo. Ele não tem dinheiro para pagar o senhor agora, não. Mas se o senhor topar, que o senhor falar que vai, não, eu vou. Então nós vamos fazer o seguinte. O senhor vai descer lá, e o senhor vai conversar, o senhor e ele sozinhos, só vocês dois. Se ele falar para o senhor que tudo bem, e o senhor falar que tudo bem, nós vamos fazer, senão negativo. Nós vamos cumprir a lei aqui. Passo a passo. Entendeu? Vocês devem estar se ligando porque que eu estou falando isso, porque tem coisa rolando aí que os caras não tomam cuidado. Pô, eu Cai tinha por que terra, tomar totalmente lógico. E não deu outra. Aí ele desceu, foi lá, falou, tal, o quê, depois voltou. Falei, doutor, não pode vazar. E não vazou. Olha, parabéns para ele, doutor Moacir, um advogado, cara, gente da melhor qualidade, decente. Aí o cara começou a falar, o que nós fizemos? Gravamos. Ficou na sala, a promotora ficou, advogado, o cara, quer dizer, tudo. Não tinha como alguém falar assim, vocês interrogaram meu cliente e eu, que sou advogado dele, não estava aqui. Não posso fazer um negócio desse, uma colaboração para mim, você está maluco? Se eu faço um negócio desse, o cara falando só para mim, pode jogar aquilo no lixo que não vale nada. Entendeu? Quer dizer, já entendi o recado. Cumprimos com todo o rigor, rigorosamente, para não ter nada errado. Rabo, não Depois rastro. veio o doutor Juliano, doutor Juliano Atoge, que é o promotor, que é do GAECO e é de lá de Itabuna também, excelente promotor de justiça. Um camarada vocacionado também. Olha, nós demos sorte no sentido, né, assim, que todo mundo se engajou, todo mundo foi junto, todo mundo trabalhou para mandar a bala e aquilo frutificou. E o que eu posso, assim, dizer, na minha concepção, faltam essas outras provas que vão ser produzidas agora, aí, que eles estão fazendo lá, não sei como é que está isso, mas tudo me indicava que efetivamente houve uma fraude dentro dessa situação. Tribuneiros e tribuneiras de plantão, olha aí, hein? Que aula, que espetáculo aqui que hoje, aula, que cara. bacana tá com ela de Bressan E que aqui. caso da hora. Muito legal, estamos vendo aqui umas fotos de galã. Tá galã, hein, Leon? Nem vai esse cara aí, olha, tá louco? cara. Você tá ator aí, ó. Ó, cara. O cara parece ator de novela, Rapaz, meu. vou contar outro segredo para vocês aqui. Eu fala. tava barrigudinho e tomei aquela Munjaro. É sério. Cara, Emagreci quase 9 Não, quilos. você tá bem mesmo, tá? 9 quilos. Chegou no estilo. Daqui a pouco eu desapareço aí. Eu falei, para, chega. Tribuneiros, entre lá, nossas plataformas digitais, TribunaCast, oficial, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Faça parte aí desta grande equipe aqui do TribunaCast. Estamos hoje com o nosso querido delegado Hélio Bressan, né, que esteve à frente dessa operação Fato Oculto aí, que culminou aí, ainda está rolando as investigações aí, nós vamos ter muitas novidades aí, o doutor vai voltar aqui para falar, olha, falei, ó, apontei isso aqui, deu certo, muito bom trabalho, parabéns aí, em nome da equipe do TribunaCast e todos nós, Obrigado. pelo trabalho realizado. pra todos, né, Sérgio? Doutor, para todos. Doutor, citou um negócio aqui que me chamou a atenção, né? Que eu gostei da sua menção. Como é que você fala da audiência de custódia? Aquela famigerada audiência de custódia. E aí eu vou aproveitar aqui, pegar o gancho, cara, se você me permite aqui, para a gente poder falar. Foram 10 anos aí, comemorou-se aí. Quem comemorou? Eu tenho que dar risada. Comemorou, alguém comemorou, Leon. Tribuneiros e tribuneiros, eu tenho que dar risada com essa tal de audiência de custódia, onde a polícia, com todo o seu trabalho, arriscando a vida, entendeu? Tem família em casa desses policiais, viu? Polícia lá, seja civil, militar, as polícias imbuídas aí para trazer, para gerar mais segurança para a sociedade. Prende, ela cumpre o seu papel, o seu dever de casa, e aí se deparam com a, como diz o doutor Hélio Bressan, famigerada audiência de custódia.
10 anos de audiência de custódia, doutor. Vamos lá? Vamos começar para explicar, para quem não entende, não sabe ainda, o que é audiência de custódia. Boa. Um sujeito é preso, autuado em flagrante num dia, porque ele cometeu um crime, e em 24 horas ele tem que estar na presença de um juiz de direito, que só vai perguntar para ele das atitudes da polícia em relação a ele. O senhor foi torturado, a polícia lhe maltratou, o senhor... deixaram o senhor jogar no chão, bateram, o que é que fizeram? Ou seja, só estamos cuidando daquele coitadinho, daquele ladrão que foi roubar aquela senhorinha no ponto do ônibus às 5 horas da manhã e levou aquele celular dela e jogou ela no chão e quebrou o braço dela. Sabe como é que é? Então, esse coitadinho é que ele vai ser ouvido na audiência de custódia. Então, para começar, eu diria o seguinte, quem tem que ser ouvido na audiência de custódia tem que ser a vítima. Essa senhora que quebrou o braço, quando é que ela vai conseguir ser ouvida? Quem é? Às vezes é uma senhora que, como é que fala? Que faz diarista, né? Vai fazer uma limpeza. Essa senhora não vai ter como trabalhar. Quem é que vai sustentar a família dela? Quem é que vai sustentar ela mesmo? Ninguém vai chamar. Ela tinha que ser chamada e o Estado falou, a senhora está bem? Peraí. Não, então nós vamos arrumar aqui. A senhora vai ter o Bolsa Ladrão, sei lá, escolhe qualquer coisa, porque essa coitada precisa comer, precisa trabalhar, precisa viver. Não, nós vamos ouvir se o cara foi... nós chegamos ao absurdo aí de ver vídeos passando, né? Da juíza falando pro ladrão. Ele está com frio, traz um casaquinho para ele. Dá um café para ele. Você está de brincadeira? Dá um cafezinho para ele. Olha que lindo. O senhor se sentiu mal roubando ele? O senhor foi constrangido? Então, é uma excrescência. Agora eu vou falar outra coisa, vocês vão fazer, você é louco. Não sou. Eu tenho coerência no que eu vou falar agora. Uma audiência de custódia era uma coisa que efetivamente deveria existir, mas não nos moldes que ela existe hoje. Ok? De que maneira isso deveria existir? Então vamos imaginar um sujeito que não primário, eu não vou falar de primário, um sujeito que cometeu aquele delito, um só, é o primeiro delito que esse camarada cometeu. Certo? Um delito de pequeno potencial ofensivo, ele não machucou ninguém, ele fez um furto, ou sei lá, alguma coisa mais suave esse cara foi. Então, seria razoável até no dia seguinte, né, ou em 2, 3 dias, ou numa semana, o juiz ouvir, saber o que aconteceu, não se a polícia bateu nele, saber o que foi, o que você fez, meu cara. Fiz isso, fiz aquilo, foi assim, e como é que você acha disso? Estou arrependido, devia ter feito. Então tá bom, eu vou te dar essa chance, você vai voltar para sua casa agora, mas se você cometeu outro delito, você não adianta nem você perguntar, porque você vai ficar preso. Então, você evitaria de colocar um cara que nunca fez nada, colocar ele junto com outros marginais, colocar ele com outro bandido vagabundo que é professor de crime, que puxa certo? o dedo. E um cara, entendeu? Às vezes você faz uma besteira, comete uma besteira, quebrou alguma coisa. Que queria ter. Essas loucuras. Sabe o que eu estou falando? Uma coisa assim. Então, mas, em Taboão mesmo, nós prendemos um cara na quinta-feira, porque ele foi roubar uma carga de cigarro numa Kombi, ok? Na sexta de manhã ele foi solto. Segunda-feira nós prendemos ele de novo roubando outra carga de cigarro. Então, por isso que eu estou falando que não dá para você falar assim, o cara é primário. Não, primário não. O cara cometeu um delito. Se ele cometeu o segundo, acabou. Outra coisa que está acontecendo, e aqui, novo, você tem que falar que é o Palumbo, que é deputado federal, delegado, ele tem um projeto de lei lá, não sei se já foi aprovado ou não, que é a verdade. Imagina, você coloca um sujeito, você pega um bandido desse, ele está na rua, você acha que ele fica na casa dele esperando o oficial de justiça vir lá para citar ele? Mas nunca. Nunca, okay? Meu. Nunca. Aí esse cara vem para audiência de custódia, ele está perante o Poder Judiciário, ele vai embora, ninguém consulta os antecedentes para saber se ele tem outro processo para ser citado ou não. Então, o que tinha que acontecer? Cita esse vagabundo já na própria audiência. Isso nos modos que tem hoje.
né? Não daquilo que eu estou propondo. Eu acho que tinha que ser diferente, tinha que ser isso. É só, única e exclusivamente, para quem cometeu o primeiro delito. Você cometeu o segundo, esquece. Você não vem nem aqui, não tem nem custódia. E vale ressaltar o delito, digamos, de menor potencial, né, doutor? Assim, delito leve e tal. Um furto. De certa o cara forma. viu a bicicleta dando soco. O cara assaltou um banco, deu um tiro para todo lado. Mas tá acontecendo. Aí não tem conversa, vai para cadeia. Mas, Hélio, e aí eu fico pensando o seguinte, eu assistindo o jornal lá em casa, eu vejo uma autoridade falar... A polícia prende mal, aí nós temos que soltar. O que vocês sentem lá dentro? Que pariu, eu que não sou um bosta, eu fico lá na minha poltrona. Eu quero morder a televisão. Porra, imagina vocês. Falar que a polícia... Você imagina eu imagino, a besteira que esse cara falou. A polícia prende mal. Aí nós temos que soltar. O cara quer justificar, a sua própria incompetência, a inoperância de um sistema jogando para as costas da polícia, que a polícia prende mal. Escuta, um cara com 800 quilos de maconha foi solto no dia seguinte. Prendeu mal. O André do Rap saiu pela porta da frente, pegaram o helicóptero que estava apreendido, que estava com a Polícia Civil, que transportava órgãos, que fazia uma série de benemerência, vamos colocar assim, devolveram para o menino. Cadê ele? Aí, 3 dias depois, mandaram prender de novo. Cadê ele? Tá entendendo? Então, foi a polícia que prendeu mal? Não, vocês é que soltam muito bem, obrigado. Perfeito, parabéns. Aí foi bom. Eles que soltam bem. Vocês soltam muito bem. A polícia prende mal e vocês soltam bem. Não, e sabe outra coisa, Hélio? Eu escuto assim, eu vejo assim, ó, existe um establishment que parece que está falando uma língua, eu escuto, não vou citar nomes aqui, eu escuto entrevistas na televisão e eu falo assim, esse cara não mora no Brasil. Esse cara não está falando da nossa realidade, a demanda que a sociedade... Porque eu converso com você na minha opinião, você está totalmente alinhado com a demanda da maioria da sociedade. O que essa senhora, no seu exemplo, que caiu no chão, que quebrou o braço, o que a sociedade quer? Que um vagabundo desse seja preso e fique lá 1 ano, 2 anos, foda-se o cara. Lógico. Não é verdade? E por que esses caras, então, não enxergam dessa forma? Agora, eu quero... Você tocou num assunto, você falou uma coisa que eu acho fundamental, eu quero falar isso. Olha só, eu estou cansado de ouvir e de ver o Congresso Nacional fazer o quê? Vamos aumentar a pena. Só se pensa em aumentar a pena. Meu brother, não adianta você aumentar a pena. Você tem que fazer o cara cumprir a pena. Tem que seja a primeira... Você está entendendo? O cara pega lá 20 anos, fica 2, 3, já sai. Se ele pegar 400, você está entendendo? Ele não fica. Está resolvendo aumentar a pena? Fica, meu. Não está resolvendo. Desculpa, mas não está resolvendo. Então você tem que mudar a execução da pena, não a quantidade da pena. Tem que deixar o cara cumprir. E outra coisa, Leão, também tem essa também. E cumprir, mas cumprir de verdade, né? Isso. Não é o cara ficar lendo os livrinhos lá. Não. Os caras vão ficar lendo os livrinhos, meu. Ele leu 3 livros, ele compensa um dia. 3 livros vai compensando. O cara faxinou lá, é obrigação do cara. O cara tá preso. O cara não tá no spa. O cara foi preso, meu, porque o cara cometeu um crime. Eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que depois vocês vão fazer um corte nisso. Vamos lá. Opa. Nosso querido Cata Presta Preta. atenção Cata Preta. Olha o corte. Nosso querido Cata Preta aí, já pega no gancho aí, Cata Preta. Nós temos que parar com essa idiotice de que a pena foi feita para ressocializar. Mentira! A pena foi feita para punir. Puta que pariu. É para punir o vagabundo. É isso que tem que acontecer. Então, veja, mas você não quer ressocializar? Quero. Mas não vem dizer para mim que o sistema que existe hoje no Brasil, que esses caras vão para a cadeia e saem de lá ressocializados. De jeito nenhum. Cara, você me engana que eu gosto. Tá certo? Então, vou voltar a insistir. A pena é para punir o cara mesmo. Não é para você cortar a orelha dele fora, arrancar o dedo, enfiar o dedo nos olhos. Não é nada disso. Mas é punição. Nós vamos tirar a sua liberdade, meu brother. Você vai ficar aí e não encher o saco. Fica aí. Fica quietinho aí e mais, hein?
E mais, você tem que trabalhar aí para você comer, senão... É isso aí. Perfeito. Ô, Hélio, Boa. posso só pegar Sim, esse gancho? vamos Ô, lá. Hélio, quando você vê um presidente que nem o Bukele, Nayib Bukele, de El Salvador, fazer o que ele fez... Olha, o Bukele, a gente fica com vontade de beijar a boca dele. Eu falei pra... Pô, esse Eu cara falei é isso pra minha esposa, eu tô Antes apaixonado por um disso- homem. É Mas o eu vou te Bukele. contar a história. Antes disso, Boa. só para contextualizar, o que ele fez? Bom, ele prendeu todos... Acabou com o poderio, né, do narcotráfico que governava El Salvador. Era né? tudo, era milícia, era tudo. Ó, Tudo. eu vou te contar, eu sei um pouquinho essa história. Eu não sei muito, Opa, mas um pouquinho eu vamos sei, lá, eu vou te vamos lá. vou Opa. contar para quem está nos assistindo aqui. Olha só. Esse cara se elegeu prometendo que ia acabar com a criminalidade. Só que lá em El Salvador a eleição é assim. Elege o presidente e o Congresso é 2 anos depois. Quando ele entrou, o Congresso não era dele. E os caras, não, que por quê? Não vai fazer, né, tal, e tá bom. Aí o que esse cara fez? Olha, tem que tirar o chapéu para ele. Durante 2 anos, ele fez um trabalho de inteligência e levantou tudo que era vagabundo, chefe de milícia, chefe de facção, os caras que trabalhavam, ele sabia todo mundo. E, paralelamente com isso, o que ele fez? Foi construindo um tremendo de um presídio. Ok? Veio a próxima eleição. Aí ele foi lá e falou para a população, vocês querem resolver isso aqui? Vocês têm que votar nos caras da direita, porque se vocês votarem nos outros, não vai dar. Não vai dar. Bom, eu não me recordo agora se são 86 lá, senadores, não sei o quê. Resultado, 84. Ele elegeu. Acabou. Os caras tudo com ele. Falou, agora é minha vez. 2 dias depois, prendeu todo mundo. E aí ele fala, pode ver a entrevista dele, ele falando, que ele tinha que prender, inclusive, os juízes. Sim, porque tinha juízes que ou estavam corrompidos por aquilo, ok? Ou tinham medo, e pelo medo que tinha, se segurava, porque falava, por que eu vou fazer se eu não fizer isso, né? Então, olha que situação. Ele saiu do país mais violento do mundo para o país menos violento do mundo. Eu não sei quantos dias, quantos meses eles estão lá sem ter um homicídio. Olha que situação. E ele citou agora eu vi uma entrevista dele recente, vocês devem ter visto também, ele cita o Brasil. E ele fala, o problema, como que o crime consegue governar? Dentro do Estado, Ele falou isso. tem criminoso. Dentro do establishment. E outra coisa, hein? Todo mundo que está lá tem que trabalhar. E sabe o que esses caras comem? Arroz e feijão. Só. Não tem proteína para ficar fortinho, lindo, bonito, Os gostoso. cara então os presos aqui no Brasil, que a polícia prende mal, né? E os outros soltam bem? E os outros soltam bem, estão bem pra caramba, meu. Porra, banho de sol, café da manhã, Futebol. almoço, futebol, à tardezinha, aquela sombrinha, água fresca. Pô, os caras tão bom pra caramba, meu. Pô, Eu tenho a impressão que na próxima eleição agora, o povo está muito cansado. Tá muito. Tá demais. O povo tá está muito demais. cansado. Pô, olha, Essas palhaçadas, Porra. sabe? Os últimos acontecimentos lá no Parque do Povo, pô. Pegou aquele ciclista lá, meu. O cara, agora, os bandidos, eles estão vindo agora. Pô, cheirado, drogado pra caramba. Os bandidos estão vindo agora. Pô, você não tá. Você nem reage. Você não reage, você vai entregar o cara. Meu, aperta o gatilho lá, o cara mete o dedo na cara do cara, matou um cara. Pra ouvir o tombo. Teve uma médica, vem. teve uma médica também. Meu pai, eu até falei para ele, depois de ter visto essa cena, ele mora em Guarulhos, então todo dia ele faz uma caminhada ali no início da Ayrton Senna, tal, vê até lá a base, sabe o Palmeiras ali, ele sempre tirou uma foto ali, né? Aí, bom, percebeu, né, tribunista, que é desses palmeirenses aí. E aí eu falei para ele, pô, fica em alerta aí, porque aí a gente viu aquele caso também da médica, entendeu? Porra, meu, 2 caras, meu, chutando a mulher, meu.
Por causa demais, de uma aliança. demais. Por causa de uma aliança, que ela falou que não dá. Pô, agora tá uma moda esse negócio de Tá feio, tá pegar aliança, celular. Tá foda isso, doutor. Olha, mas eu posso falar uma coisa para você, longe de qualquer puxa-saquismo aqui, que modéstia à parte, nessa altura de campeonato da minha vida, não preciso disso. Pica. Mas assim, houve uma mudança de comportamento, né, sob o ponto de vista de segurança, da nossa parte, né? Com a assunção do governo do Tarcísio, com o Derrite secretário, fantástico. doutor Arthur, delegado-geral, do Cássio comandante. Chama o Derrite pra gente conversar aqui, quando você puder. Pra gente então, poder bater um papo aqui, cara. Né? Pô, seria fantástico. O cara não, fantástico. tremendo secretário. Fantástico, isso que eu estou falando. Então, mas o que acontece? Você pega uma mídia que está tudo pro lado de lá, os caras ficam procurando pelo em ovo para arrumar confusão. Lógico. Você está entendendo? E o cara trabalha. Pô, deixa os caras trabalhar. Né? Ó, só não perturbar. Deixa a gente fazer. Já não atrapalha. Deixa nós trabalhar. Já me perguntaram em outros lugares, o cara fala assim, bandido bom é bandido morto? Eu falo, não, bandido bom é bandido preso. Eu não ganho meu salário para matar ninguém, ganho meu salário para prender o cara. Agora, se o cara vem para cima de mim, eu tenho que me defender. Certo? Isso aí. E eu tenho que defender a minha vida para poder defender a vida da sociedade como um todo. Essa é a história. Exato. É isso. Agora, se nós vamos ficar nesse mimimi, nessas gracinhas, olha, não pode, porque esse cara isso... Você entendeu? Não dá. É um conchavo contra a gente. E outra coisa, ainda nessa questão aí, que o Brasil pega o exemplo de El Salvador para... Pô, cara, você é louco. Eu vejo esse cara e fico louco. Você citou bem aqui, em termos de governo do Estado de São Paulo aqui, entendeu? Através aí do governador, do Tarcísio, também aí do secretário de Segurança, do Derrite, a vocês, delegados aí, que estão aí empenhados, realmente, a gente sente, a gente vê o empenho. Só não vê quem não quer, né? O trabalho que é realizado aqui. Bom, tem gente que não quer, justamente o cara que falou que a polícia prende mal. No caso do Bukele, que a gente está falando, claro, a gente tem que levar em consideração que eles têm lá 6 milhões de habitantes, nós temos 200. É diferente. Mas aos poucos, espera um pouco, mas se consegue fazer também. Sim. É o que ele falou, como que o crime pode tomar conta? De um Estado. Não tem. Dominar o Estado? É inaceitável o crime tomar conta. E nessa entrevista que eu vi, o repórter faz essa pergunta para ele, mas o Brasil é muito maior, mas o Estado também é maior, tem mais poder, tem mais... Lógico. Lógico. Vai pra cima dos caras. Usa o que tiver que usar de força e acaba com essa brincadeira. Acabou. Exatamente. Pode não. Tribuneiros e tribuneiras, quero mandar um abraço ao Arnold Strass, Yves Strass, Fabinho Rutielli, ao Hotel Savoy Excelência, que inclusive aí o nosso querido doutor Hélio Bressan está com a esposa hoje aqui. A esposa é a filha. A filha. Que da hora, o nome da. Eles estiveram aqui, né? Elas estiveram aqui, muito Valentina, bacana. Minha filha, é Ivone, minha mulher. E também 2 amigos, um casal de amigos Tem aqui. um casal também, está vindo um delegado, é o doutor Edson Tavares, que trabalha comigo há muitos anos. Opa, vamos chamá-lo. E a esposa, a Larissa. Legal, gente hospedados boa, lá. Gente boa, e aqui aproveitando aqui, mandar um abraço para o nosso... Porque o Arnold Strass é o nosso tutinha da Jovem Pan. Sou apaixonado no Arno. É o cara... Sou suspeito para falar dele. O Ivo também. É o cara, juntamente aí com o Fabinho Rutielli, lá o gestor do Grupo Savoy, o Ivo, é o cara que banca essa bagaça. É o cara que a gente tem que mandar beijo para esse cara. Arnold Strass, é o cara, hein? Entendeu? Ele banca decente. Essa bagaça. O cara, gente, puta, é paizão nosso, cara, gente boa. Tô falando sério, sou apaixonado nele. O cara igual o Arnold, vira um irmão. Que legal, um irmão. Bacana. Você quer saber? Nós almoçamos, hoje é sexta. Ele tinha me falado. Quarta-feira, acho que eu almocei lá em São Paulo. Quarta, lá em São Paulo. Almoçamos junto. Cara, muito gente boa. Ele passou na Assembleia e falou, vamos almoçar. Bora. Almoçamos junto. Mandar um abraço também aí, inclusive, doutora, sua esposa, filhota, também aí o casal de amigos delegado.
estão convidados aí num jantar no Quebra-Nós, lá do Sidney Zito. Muito obrigado. Quebra-Nós aí. Top pra caramba lá também. Grande Sidney. Né? E vamos mandar um abraço também pro DF Studio, pro Douglas. Douglas Fagundes. O Douglas está em Cunha, realizando aí um evento, um trabalho. O cara que tá ganhando uma bala. Tá rico. Ao nosso Cata Preta. É o Cata Nosso Cata Preta da parte técnica menino aqui. de ouro. O cara que já pegou, já pincelou esse corte da aí base, do é da Dr. base. Hélio Bressan. Né? meninos da base. Estamos muito felizes aqui de recebê-lo, doutor. Ainda assim, para o senhor poder estar aproveitando o Campos do Jordão, aquele jantarzinho, aquela coisa bacana aí, sentir novamente aí toda a magia dessa cidade. Então nós vamos tentar segurar o doutor Hélio Bressan, porque a gente gosta dele pra caramba quando ele tá aqui. Aí aqui a gente fala tudo. E aí você já A percebeu gente desabafa. que o delegado aqui, ele fala cara o é que tem foda. que falar. Ainda no tocante, essas questões aí de audiência de custódia, famigerada audiência de custódia, ou do camarada que fala que a polícia prende mal, né? E de todas esses benefícios que é concedido a preso, eu nunca vi isso, é só aqui no Brasil. Porra, e essa saidinha, Porque muitas vezes, pra você ver, eu pensei que ia ser, ia retroagir, entendeu? Mas não, os caras que, antes da lei e tal, e pode até me dizer que tem que ser assim, tem que seguir esse rito, mas, a sociedade tava esperando que desde então todo mundo ali, não ficasse ali numa saidinha. Pô, o cara mata a mãe, o cara mata o pai, e aí o cara sai no dia dos pais. O cara mata o filho, sai no dia das crianças. O cara tem Natal, Tem muito brasileiro aí, que não tem nem o que comer no Natal. Você tem uma ideia e o cara tá trabalhando, ralando pra caramba. Mas o preso não. Aí o cara tem saidinha de tudo, cara. Porra, não dá, doutor, não dá. É o Brasil. O que você acha disso? Olha, eu começo assim. Um país que um preso custa 4 vezes mais que um estudante. Estamos fodidos. Como é que você pode gastar ferrado. 4 vezes mais com um preso do que com um estudante? Aí você paga um auxílio reclusão de R$ 1.800. Meu amigo, nós estamos, sabe o que acontece? É o rabo que está balançando o cachorro. Verdade. Isso está errado. Tudo errado. Todo mundo sabe que está errado, então nós precisamos consertar isso. Como é que nós vamos fazer? Nós temos que consertar. Isso. Esse negócio de saidinha, é verdade também que a lei penal não pode retroagir para não sei o quê. Tá bom. Mas, cara, nós estamos numa outra vibe, não é? Outra vibe, Estamos noutra vibe, não dá. E eu- Não é possível. Esses caras estão fazendo o que querem, o que não querem. E a gente assistindo, sabe? É aquela história lá da frase do Rui Barbosa lá, que né? Eu acho que é o Rui Barbosa mesmo, que falou: o que dói não é os truta fazer as coisas, é os bons ficar quietos, né? Isso aí. Eu estou resumindo Sim, aqui. mas mandou bem Né? essa frase agora. Ficou legal. Ele falou mais ou menos isso aí. Muito bom. Eu só dei uma adaptada, né? Ficou bom pra caramba. Mais um corte, pô. Mais um corte aí dos truta. Ô, Hélio, mas você acabou de falar. Me parece que a percepção do senso comum da grande maioria está ficando cada vez mais claro que nós estamos indo por um caminho Mas, totalmente eu errado. vou fazer uma pergunta para você. Você anda na rua. Eu ando na rua também. Tá certo? Nossa amiga também anda na rua. O que você ouve da população? Você acha que a população está feliz com o que está acontecendo? Não Está escuto todo ninguém mundo pé da vida, meu E eu amigo. ando com gente de todos os estados. Eu falo, Qualquer um. Qualquer um. E aí você vê a criminalidade tomando corpo, fazendo cada vez mais, né? E a gente se acuando. Cara, não tem jeito. Ou nós vamos para cima dos caras ou não vai ter jeito. Nós temos que ir para cima deles, sim. A primeira coisa que nós temos que fazer é quebrar a perna dos caras nisso aqui, no dinheiro. Você entendeu? Um belíssimo trabalho de inteligência e arrebentar os caras na grana para você quebrar o crime organizado, senão você não quebra. Hoje, eles se enraizaram em vários lugares. Porque antigamente não falavam, os postos de gasolina, não é? Era posto de gasolina, é ônibus, é o que você quiser, meu.
Entendeu? Eles estão se miscuindo dentro do poder público. Isso é o pior. Né? Então, entendeu? É construção, é prédio, é casa popular, é isso, aquilo, seja lá o que for. Então, a coisa precisa dar uma guinada forte, para ir para cima desses caras sem medo. Agora, nós precisamos do respaldo. O Poder Judiciário tem que nos respaldar no sentido, né, de que a gente vai prender e o cara vai ficar preso. Se você põe o cara lá e 3 minutos depois você solta, fica difícil. Aqui a gente tem... Chama nós de Loki. A gente sempre troca. Então, desestimula, viu? Claro. Mas, ó, por isso eu vou que te eu contar perguntei uma o que coisa. vocês... Se eu fico revoltado, imagina eles. Eu não posso me queixar do meu pessoal lá que trabalha comigo. Seria extremamente injusto. Os caras trabalham pra caramba, meu. Né? Todo lugar tem uns bracinhos curtos também, isso faz parte normal, do jogo, não tem problema. Mas a imensa maioria, os caras que trabalham, que querem fazer, que sabe, que põem a cara para ter. A doutora Ivalda falou a mesma coisa. Quando você vai. Aliás, um abraço da equipe do Ivalda, Tribuna abraço Cast você, querido. para doutor Ivaldo Aleixo, que estará aqui novamente conosco aqui no Tribuna Cast para a gente fazer aquela resenha fantástica, né? Fantástico. Você falou que você tinha conhecido... E ela é um papo gostoso, agradável. Ela é demais. Ela é demais. É muito bacana ela. Cai na garra dela. Cai na garra. Ó, mas eu sou mais louco que ela, viu? Cai nas garras, isso que eu ia falar. Ele é foda, mano. Cai nas garras aqui do nosso delegado, aí, da doutora Ivalda, do doutor Carlos Castiglione, do doutor Luiz Geraldo. Nós temos aqui um parceiro também aqui em Campos Jordão, nosso delegado, doutor Luiz Geraldo. Né? Nosso famoso LG, boa, grande. Você falar pra ele sobre a audiência de custódia, bicho, mas ele já faz uma cara. Ele fica, meu, puta que pariu. Cara, ele fica bravo. E agora chegou aqui também o Fernando Schmidt. Grande Fernando Schmidt. Começou em... Tremendo delegado, meu amigo. Delegado, professor universitário. Cara, a gente começou Sério. Começou em Santo André, né? No ABC lá. Seríssimo. Nós estaremos aqui também com ele aqui numa resenha sensacional. Novo delegado aí da seccional de Taubaté. Né? Vai estar aqui conosco aqui. Você sabe que a gente é cercado. Gente boa pra caramba. Aqui o bicho pega. Aqui ninguém mexe com a gente. Aqui o bicho pega. Doutor, eu ia fazer uma pergunta, nós vamos falar aqui, mas aí... Deixa ele só terminar o da equipe que ele ia falar. Sim, só um adendo. Nós vamos, depois do que o Hélio Bressan concluir, eu ia falar sobre, nós vamos aqui meio que comentar, tá dentro aí dessa pauta, que às vezes a gente foge, a gente gosta de fugir, a gente ia falar sobre tráfico humano, uma das especialidades do doutor, mas aí, você que quer saber mais, nós tivemos primeiro papo com o doutor Hélio Bressan, né? É um assunto extremamente delicado, importante. Nosso especialista aqui, doutor Hélio Bressan, tem muitas informações que você vai poder entrar lá no YouTube, no Tribuna Cast Oficial, e acompanhar a primeira entrevista. Você que está nos assistindo agora, acompanhar a primeira entrevista, quase um ano atrás, nós estivemos aqui com o doutor Hélio Bressan para falar sobre esse assunto. Continue, doutor. Não, daquilo eu já tinha falado, né? Da equipe que o pessoal trabalha mesmo. Você sabe que a gente sai para dar uma cana, você não fica pensando quanto você ganha, você não pensa na tua família, é assim mesmo. Você sai, vambora que eu quero pegar esse cara. Põe o sangue. Isso a gente brinca, né? Fala, tá no sangue, mas tá no sangue mesmo. É assim. E, doutor, tá na Alerj agora, na Alesp, né? A Alesp aí, Assembleia Legislativa de São Paulo, né? E como é que é a nova missão aí? Você ficou quanto tempo ali na seccional de Taboão? Taboão eu fiquei 2 anos. Deu os 2 anos, saí e aí... Excelente trabalho lá, hein? O pessoal... Modéstia à parte, eu acho que foi legal. O pessoal lá... Sabe, a gente acabou ganhando bastante amigos, foi um negócio muito legal. E aí, eu gostei demais de ser. O nome aqui, Tribuneiro, é grande o nome. Quando eu falei pro doutor, onde o senhor tá agora? Ele falou, cara, eu tô num nome difícil aí, delegado-chefe da Assessoria Policial Civil da Alesp. Ô, doutor, o que seria isso aí, doutor? Que seria esse cara? Que sabe que eu brinco com o pessoal? Delegado-chefe. Eu brinco com o pessoal e falo assim, sempre que você quiser
Né? Você vai pagar um salarinho desse tamanho pro cara, mas dá um título desse tamanho pro cara, que o cara nem se preocupa com o que ele ganha. Ele quer saber o que ele é, né? E aí? Então, o Como cara é que fala, tá? eu sou o terceiro sub-vice-síndico. Pronto, o cara já tem um título desse tamanho, não precisa pagar nada para ele. Como é que tá essa experiência aí? Você sabe que foi engraçado isso. De repente, um dos deputados lá me ligou, o Olinho, posso falar que o Olinho é meu amigo. Grande abraço, grande abraço. Grande abraço, um grande deputado, um cara que defende demais. A gente, sabe? A polícia, o Olinho é sensacional. Porra, fantástico. É um irmão que a gente tem, um cara que eu respeito demais. E ele falou, vem para cá, pô, vem para a Assembleia. Eu falei, tá bom, vou para a Assembleia, vamos embora. E na Assembleia hoje, basicamente o que eu faço, né, é mais assessorar mesmo a presidência, né, o deputado André do Prado, que é outra figura humana sensacional, cara, sujeito homem mesmo, gente da melhor qualidade, o André do Prado. E aí... E os deputados, de uma maneira geral, que você acaba assessorando. Eu não faço distinção de partido, de cor, de nada. O cara precisa, nós estamos lá e vamos até o fim o que ele precisa. Eu preciso disso, disso, disso. Porque lá mesmo, dentro da Assembleia, até por razões óbvias, a gente não faz inquérito policial lá dentro, não faz flagrante lá dentro, porque não ia ser legal dentro desse ambiente, porque a Assembleia é um outro poder, né? Sim. Então, nós estamos lá praticamente pela mão do presidente da Assembleia. É ele quem que fala, não, eu quero esse cara aqui, a polícia não discute, vai para lá para essa assessoria, entendeu? Sim. A gente fica... Eu estou ligado diretamente hoje com a Delegacia Geral de Polícia. Eu não tenho um diretor no meio, como diz o outro, entendeu? Eu já estou ligado direto. Mas eu também não fico enchendo o saco do delegado geral, porque não tem nem sentido eu fazer isso, né? É uma experiência boa, então. Isso, e ele é um cara, gente boa demais também. Parece que a gente está falando aqui para ficar puxando o saco, mas não, o doutor Arthur Dian é um cara da melhor qualidade. Um rapaz novo, um cara eficiente, tem colocado as coisas nos seus devidos lugares. Então, vem esse convite, eu falei, comigo mesmo, bora, vamos sentar lá e ver o que acontece. E estou me relacionando com Deus e o mundo lá. É bom, bom, não tem nada não tenho nada do que reclamar, não. Então tá bom. Estou descansando um pouco, como diz o outro. Né? Quanto tempo aí de 37 para 38 anos de polícia, 38 de delegado. anos. Olha que bacana. Que honra, viu? Que experiência. Quase a sua idade. Quase. Doutor. Opa, aí ganhei o dia. Essa foi boa, ganhei o dia agora. Quase a tua idade eu tenho de polícia. E agora, aí, saindo aqui do TribunaCast, aquele jantar especial. Nós vamos... Merece, Depois vamos esperar o Edson chegar. Pô, merece. Ele está chegando aí, daqui a pouco vamos morder umas carnes por aí, sei lá. Grande abraço para ele. Carlos Rosa Júnior. E aí? Ó, nós estamos encerrando já quase, né? Opa, tamo aí. Eu acho que vale muito a pena, até porque esse acaba virando até outro corte. Vai lá, Cata Preta. Mais um corte aí, hein? Você que tem filho pequeno, não desgruda do seu filho. Não tire os olhos do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, seja lá o que for, né? Infelizmente, é muito fácil levar uma criança embora. E se tem a chance de pegar essa criança, você imagina, hoje eles pegam uma criança dentro de um shopping, por exemplo, porque acaba acontecendo, uma mãe entra dentro de um shopping, a mãe, o pai, começa a olhar aquelas araras com as roupas penduradas, tal. Você distrai 15 segundos é o suficiente para a criança sumir. E o cara já está de olho naquilo, passa a mão na criança, corre para dentro de um banheiro, raspa a cabeça da criança, imediatamente troca a roupa da criança e a criança simplesmente desaparece. Então vamos entrar aí, doutor. Então vamos tentar segurar um pouquinho aí. Eu gostei muito, é um assunto extremamente importante, faz parte aí também aí quando eu falei para vocês aí, tribuneiros, conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais, após esse processo aí de, por exemplo, esse exemplo que citou, que é corriqueiro, está no shopping, pega uma criança, qual é o próximo passo?
Normalmente, dos bandidos, as certo? pessoas também Criminosos. não sabem isso. Aí o que o pessoal faz? Põe a carinha do neto, põe a carinha do filho lá no Instagram, No Facebook ou da vida. nas mídias sociais, nas redes sociais, ok? Esses vagabundos pegam a cara daquela criança, falsificam um documento, um RG, um passaporte, estão com tudo pronto e levam a criança embora. Tira órgão, né? De alguns casos eles vão tirar órgão, um rim, o coração, pulmão, seja lá o que for que eles precisar. Porque, olha, o tráfico, olha o que eu vou falar, o tráfico de seres humanos hoje é a atividade criminosa mais rentável do mundo. É mais do que vender arma, é mais do que vender entorpecente. O entorpecente e a arma você vende uma única vez. Uma criança, se for usada, por exemplo, para cunho de pedofilia, cunho sexual, eles vendem a criança 10 vezes no dia. 10 vezes. É abjeto, você não consegue assistir, ver, sabe? Porque são imagens que chocam demais a gente. E parece... Então, sim, só doutor. para o Sim, pessoal... fica à vontade. Não coloca a carinha dos seus filhos, não fica mostrando qual escola que estuda, não fica mostrando aonde é que você está, onde é que é a sua casa, porque as pessoas hoje têm uma necessidade de mostrar, com todo o respeito do mundo com quem faz isso, mas os caras têm vontade de mostrar o que ele está comendo. Não me interessa o que os outros comem. Então, você entende o que eu quero dizer? Claro. Agora, você imagina você expor uma criança. É perigosíssimo. Outra coisa, você leva a criança para brincar, num parquinho, num lugar. Porque esses caras vão aonde? Eles vão no lugar onde estão as crianças. Ok? E você distraiu. Já era. Já era. E parece, doutor, que nós estamos falando de outro país. Nós estamos falando do nós Brasil. estamos falando daqui mesmo. Ó, você tem aí mais ou menos uma projeção, números? Se 1.200.000 crianças por ano. No Brasil? Desaparece. Ninguém sabe onde foi parar. Puta que pariu. Você é louco. Você está entendendo o que é isso? Os números são astronômicos. Não precisa acreditar em mim, não. Entra aí, pesquisa na internet, você vai achar isso. Relatórios da ONU sobre tráfico humano. O tráfico humano é um negócio, vou voltar a falar, é abjeto, não dá para aguentar, é difícil e tal. Demais. Mas a maioria dessas crianças, elas vão ser... você deve ter... Em 2022, se não me falha a memória agora, nós tínhamos 30 milhões de pessoas sequestradas no mundo inteiro, que foram sequestradas. Dos 30 milhões, 10 milhões eram crianças. Criança você vai contar de 16 anos para baixo, ok? Desses 10 milhões de crianças, 2 milhões eram para fins sexuais. As outras são efetivamente escravizadas ou vão servir para doar algum órgão para quem eles querem vender. E vale muito dinheiro. Muito dinheiro. Quanto Muito milionário não paga? então, consegue mandar para fora do mas país? com o pé nas costas. Pé nas costas. Com o pé nas costas. Porque é o que eu estou te falando. Eles já falsificam o documento. Assim, uma criança comum, né? O cara vai pegar o que ele conseguir pegar. Não quer saber. Mas, às vezes, ele tem uma encomenda. Eu vou usar aqui até um eufemismo, mas olha só, me perdoe. encomenda. Eu quero um loirinho de olho azul. Pô, você quer um loirinho de olho azul, tem um outro preço, tem um outro custo, mas eles vão correr atrás de um loirinho de olho azul porque sabem que vão ganhar dinheiro com aquilo e sai correndo e pega mesmo. Então, esse é um tema cuidado, muito pesado. esteja atento, não brinque, não permita que ninguém leve nada. Chame seus filhos que são um pouquinho maior, tá certo? Para não aceitar doce, não aceitar bala, não dá conversa para quem quer que seja. Você vê imagens de crianças, às vezes, brincando na rua de casa. Os caras vêm, pegam, enfia dentro do carro e somem. E você não acha mais, porque sai daquele carro, na outra esquina já entrou em outro carro, quer dizer, você está procurando um carro preto, já está num carro branco em outro lugar e tchau. Um abraço. O filme lá, O Som do Silêncio, acho que todos assistiram. Sim. Então,
Aquilo lá retrata é a bem ali, né? verdade. Aquilo é a verdade. E no Brasil, veja a quantidade de... Tem a curiosidade de pesquisar quantas pessoas desaparecem Por dia. por dia. Absurdo, é verdade. Por dia. É um negócio de louco. Doutor Hélio Bressan, nosso delegado. Olha, doutor, nós estamos aqui, estamos encerrando as conversas com o assunto e você vai conseguir dar, tanto nos assistindo agora também, faça questão, entre lá e veja a primeira entrevista. Está bem ampla as informações aí, nosso especialista aí, o doutor Hélio Bressan, nosso delegado, falando a respeito do tráfico humano. Você vai ficar você vai ficar preocupado, horrorizado, preocupado. Nós fizemos muito. Como é que é feito isso? Carlos Rosa. Sou eu. Que show, hein? Nossa, fantástico, Hélio. Só te agradecer. Carlão, obrigado, por você irmão. ter vindo. Por eu estar Eu aqui que agradeço. Não, eu que te agradeço. Um gente- prazer ser teu amigo. gente E gosta olha, muito. Obrigado. manda um abraço lá pra tua equipe, que vocês são foda, vocês são pica, vocês são os caras, tá bom? Obrigado e parabéns. Obrigado. Serginho. Obrigado, irmão. Carlos. Só dá energia pra gente. Pô, isso é bom pra caramba. Eu tá aqui com o doutor. Ô, doutor, não demora muito, não. Retorne aí. Pô, demorou um ano, Ô, cara. Vem. A última vez que eu vim aqui, eu falei, eu vou voltar aqui, isso é uma Falou, ameaça. Vocês falou, lembram que eu falou, falei? você tá Eu falei, é uma ameaça. E voltei mesmo. Voltou mesmo, hein? Muito obrigado, doutor Hélio Bressan, nosso delegado, tribuneiros e tribuneiras, a vocês aí que nos acompanharam nesta grande resenha, nesse grande bate-papo. Entre lá nas nossas plataformas digitais. Cara, feliz, cara. Feliz. Eu também. Isso, a gente fica muito feliz de receber o doutor Hélio Bressan aqui. Doutor, bom jantar. Pô, vai jantar. ser. Campos do Jordão. Aqui não tem como ser ruim. Bom jantar. Tribuna Cast vai ficando por aqui. Até a próxima terça-feira. Um grande abraço. Muito obrigado ao Cata Preta, nosso técnico, Cata. nosso Cata Preta, ao doutor Hélio Bressan, ao Carlos e a você em especial, audiência. Um grande abraço. Até mais.